Hoje, dia 30 de maio, a igreja celebra a Santíssima Trindade. E para conversarmos sobre isso, vamos falar com o Padre Newton Pereira. Padre, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia e muito obrigado, por vocês estarem aqui, por podermos falar desse mistério tão grande e tão revelado que é a Trindade Santa. Começa explicando para a gente o que é a Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade é o grande mistério que se fala, Três pessoas distintas e um só Deus. E às vezes é complicado entender isso, Como entender? Três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas sendo um só Deus. E eu costumo dizer que a Santíssima Trindade, por que um só Deus? E de fato é. Porque ele é como se fosse três pessoas com um único coração, com um único sentimento, com um único amor. Então eles amam da mesma forma, eles pensam da mesma forma e de fato eles vivem em comunhão da mesma forma. Então é como se eu tivesse um coração que mantesse três pessoas. Eu tivesse um cérebro que mantesse três pessoas. E apesar de ser essas três pessoas distintas, elas são um Deus em três pessoas distintas. Ou seja, elas têm a sua distinção, apesar de ser o mesmo Deus e são três pessoas. Padre, e quais são essas distinções? Conta pra gente. É interessante, Essa distinção acontece exatamente nisso. O Pai é o Criador. Isso é uma qualidade só do Pai. Só o Pai teve o poder de criar. O Filho é o Redentor, que vai redimir a humanidade através da sua vida ao mundo. Então Jesus é o Redentor. E o Espírito Santo é o Santificador. Então, diante disso, eu posso dizer a vocês podem dizer, se é um só Deus, então o Pai santifica? Não, o santificador é o Espírito. O Pai cria, sim, mas o Filho não cria. Mesmo estando na criação, Quando a gente pega o prólogo de São João, a gente vê muito claro, Tudo foi feito nele, com ele e para ele, sem ele nada teria sido feito. Então a grande riqueza está assim, Eles têm as distinções, porém, Eles pensam com o mesmo coração, eles agem com o mesmo pensamento, e aí está a plena unidade da Santíssima Trindade. E por que a celebração litúrgica da Santíssima Trindade acontece neste domingo? É interessante porque a festa da Santíssima Trindade é uma festa móvel. O que significa? Quem determina a festa da Santíssima Trindade é a Páscoa. Então ela acontece sempre depois da festa de Pentecostes. O domingo seguinte, a festa de Pentecostes, acontece a festa da Santíssima Trindade. É como se fosse impressionante, Que a gente poderia pensar assim, Um pensamento meu. Nós temos a Páscoa, o maior de todos os eventos, Que é a ressurreição do Senhor. É o momento em que Deus se revela, de fato, na sua plenitude, matando, o maior medo humano, que é a morte, traz seu filho. Em seguida, a promessa acontece, que é a promessa do Filho que diz, eu vou, mas mando o Paráclito para estar com vocês. E depois é como se juntasse os três e celebrasse na última festa, a festa da Santíssima Trindade. Então isso é muito interessante, é como se falasse individualmente de cada um e na última festa acontece a festa da Trindade, ou seja, juntar os três, que de fato é um só. Padre, e onde encontramos a Santíssima Trindade na Bíblia? Olha, é interessante que em dois momentos isso é muito claro, O primeiro momento nós temos a transfiguração. A transfiguração é o momento em que Jesus se transfigura diante dos apóstolos e lá aparece o Espírito Santo, de uma forma clara, e também a voz do Pai. Então nesse momento nós encontramos o Pai, o Filho e o Espírito junto na transfiguração. E é um momento de confirmação da presença do Filho, que está no Espírito e está no Pai. E o Pai que está no Filho está no Espírito Santo. Então esse momento é muito forte. O segundo momento que eu acho muito forte é no batismo. Quando Jesus é batizado, aparece o Espírito em forma de pomba e uma voz que vem do alto. Este é meu Filho amado, escutai o que ele diz. Então são momentos importantíssimos. Primeiro, o momento que Jesus se revela aos apóstolos, de fato, quem ele é. E segundo momento, é o momento que Jesus se revela ao mundo, porque é o momento do seu batismo. O seu batismo como um homem, onde ele usa da humanidade, permitindo que São João Batista o batizasse. Então esse momento é muito forte. Então a gente enxerga na palavra de Deus, neste momento, a Trindade reunida. Então eu vejo claramente, eu não vejo só o Pai e o Filho,
ou o Filho e o Espírito. Eu consigo ver os três. Então é um momento muito bonito da palavra de Deus, onde ele se reúne para mostrar a grandiosidade da Trindade e a especificidade de cada um, não é? Porque nesse momento o Filho é amado, mas é o momento do Filho. Mas o Filho que é confirmado no Pai, e o Pai que confirma o Filho pelo Espírito. Então é um momento muito rico, né? E a gente consegue ver a Trindade reunida perfeitamente. Cada um na sua missão, mas sendo um só Deus. E o que nós cristãos devemos fazer para que possamos viver a Santíssima Trindade? Eu acho que a forma mais eficaz de se viver a Santíssima Trindade é viver essa plena comunhão, essa unidade como cristão. Um só pensamento, um só coração, uma só atitude, uma só ação. Mesmo sendo específico cada um na sua vida e na sua natureza. Tem uma coisa interessante, não é? Que nós na igreja, vamos pegar a igreja como exemplo de viver essa plena unidade da Trindade. Cada um tem um pensamento, cada um tem sua atividade, não é? O sacerdote que prega, o cantor que canta, não é? A pessoa que limpa, mas o pensamento de comunhão, de unidade, de amor deve ser o mesmo. Então, eu vivo a Trindade quando eu coloco na prática do meu dia a dia, dentro de uma comunidade, mesmo sendo diferente, tendo missão diferente, temos o mesmo pensamento, o mesmo coração, amamos da mesma forma. Então isso eu acho que é a grandiosidade da gente poder viver. E hoje eu acho que falta um pouco isso, né? Nós como cristãos católicos, nós precisamos retomar isso. Eu posso ter mil divergências entre grupos, entre pastorais, movimentos, mas existe a centralidade do pensamento trinitário, que é a centralidade do amor, de pensar, de agir, de comungar, de viver, mesmo cada um sendo diferente. Porque de fato isso está a riqueza, né? É um só coração, um só sentimento, um só amor à Santíssima Trindade, mas cada um tem a sua missão. E essa missão que é do Pai, o Filho assume para si. Essa missão que é do Espírito, o Pai assume para si. Então, mesmo tendo a sua especificidade, existe uma coisa bonita. É um só Deus, cada um com a sua especificidade, mas trazendo algo muito importante na vida, que é viver esta comunhão, não é? Então, Padre, muito obrigada por sua participação. Foi um prazer conversar com o senhor. Muito obrigado a todos vocês, né? Eu queria agradecer também a você que está em casa nos acompanhando. Dizer a vocês, não é, que nesse domingo trinitário, que a vida, o nosso trabalho, a nossa família, a nossa igreja é um grande baile, onde todos podem dançar à vontade, sem um pisar no pé do outro. Porque é assim que a Trindade vive a comunhão plena, o amor, onde tem espaço para todo mundo. E aí sim podemos viver essa unidade plena, essa comunhão e esse amor trinitário.